Toda semana a gente traz uma palestra inspirada em um dos textos do guia. A palestra dessa semana é a número 103. Ela tem esse título: Os males de amar demais. Forças da vontade construtiva e destrutiva. Geralmente eu dou até um outro título e a gente tem divulgado as atividades da Oficina da Alma, da nossa casa, no Instagram, Oficina da Alma BH. E aí a gente tem colocado lá o anúncio das palestras e das atividades aqui na casa. E quem não puder vir e quiser depois acompanhar o estudo, nós estamos publicando as palestras no canal do YouTube, que também Oficina da Alma BH. Temos também um site que a gente coloca lá os textos, algumas referências, assim como no Instagram, dos projetos que a gente realiza, né, para quem está chegando agora para conhecer nossa casa. Essas são algumas referências. Então vamos lá. Esse texto, o guia começa dizendo: como querem receber amor, muitas vezes, desesperadamente, vocês não conseguem tolerar a admissão de que não dão amor. Uma vez que encarem a sua verdade, essa verdade começará a mudar. Então essa é a primeira reflexão. Cada palestra, gente, são umas 12 páginas. E são densas, assim, é muita informação, muita reflexão. E dependendo do estado de espírito que eu leio uma palestra, eu recorto alguns pontos. Se eu ler a mesma palestra amanhã, eu vou recortar outros. Porque cada hora ela nos toca de uma forma diferente. Essas palestras são de 1960, e a gente vê assim que elas mantêm uma atualidade, vão trazendo para a gente sempre novos ângulos de perceber como que a gente se relaciona conosco, com os nossos sentimentos, com as nossas defesas. E essa semana eu vi uma frase que a pessoa falava: enquanto a gente continuar achando que o nosso problema são as pessoas, nós vamos continuar presos em sofrimentos. E é tão rápido a gente achar isso, né? É tão ligeiro a gente partir para essas acusações, mesmo que a gente não diga nada. É tão comum a gente projetar nos outros as nossas frustrações, as nossas dificuldades, né? E de forma que aqui ele está trazendo isso. Muitas vezes a gente cobra sem dar, né? A gente quer receber, mas não repara a qualidade do que a gente está oferecendo. Então esse é um primeiro ponto. A gente conseguir admitir que talvez, no caso de estarmos frustrados em relação ao que a gente recebe, talvez a gente consiga, em primeiro lugar, admitir que eu não dou, né? Que eu não estou dando algo que tenha qualidade. E às vezes quando eu dou é de uma maneira tão distorcida que ela tem o objetivo de receber. É um dar que ele traz implicitamente uma cobrança. Eu estou te dando, mas ai de você se não retribuir. Eu estou te dando, mas ai de você se não reconhecer o que eu estou te dando. Então esse dar
ele tem uma corrente de tensão, né? E isso torna pesado o dar. Então aqui o primeiro passo é a gente conseguir se dar conta e assumir: eu não estou tendo o que eu quero, mas eu também não estou dando o meu melhor. Isso eu estou falando assim, a ênfase desse texto são os relacionamentos, mas a gente pode pensar também em nível profissional, né? Tem muitas pessoas que querem da vida resultados e querem retorno, né, dentro desse âmbito profissional, mas o que elas dão, né, de verdade, né, como elas se entregam, a disponibilidade real para colaborar com a vida é pequena, é reduzida. Então, é muito comum, eu lembro de uma pessoa que ela reclamava muito de que não tinha ninguém, sozinha, e que os homens, esses homens todos iguais, esses homens que só pensam naquilo, e ela então muito frustrada. E aí a gente começou a perceber como que era a postura interna dela diante dos relacionamentos, né? A tônica era só reclamar, só cobrar. E então, no momento em que ela fecha os olhos, ela toma um susto de ver. Ela falou assim: eu estou me vendo, a minha imagem é de estar encolhida num canto. Eu estou encolhida, como um feto, todo retraído, em um canto. E aí ela percebeu que era assim, essa é a energia dela. Externamente, é uma pessoa divertida, que chega, ri, conversa. Não sei se eu já citei esse exemplo aqui, mas é um exemplo que me voltou agora. E se ela aparece aqui e conversa, ninguém vai falar que ela é uma pessoa fechada. A gente tem uma ideia de pessoa fechada que é o calado, sisudo, retraído. Mas às vezes eu posso estar alegre, conversando, falando de um monte de coisas e de superficialidades, mas eu não falo lá de dentro. Eu estou alegre, eu estou relacionando com o externo, mas de uma forma muito superficial. E por dentro eu estou fechada. Por dentro ela estava totalmente encolhida. Essa é a energia. Resultado, não entra ninguém na vida dela. Porque na verdade ela não está disponível. Na verdade ela está fechada. Mas ela não tinha consciência disso. Então, o maior desafio, a maior beleza e a maior aventura desse trabalho de autoconhecimento é a gente começar a assumir que a gente não se conhece. E que cada passo é uma descoberta, é uma dimensão nova que se revela. E todas as dores e dificuldades, elas se revelam na nossa vida para poder denunciar essas dimensões que a gente não está vendo, dimensões distorcidas, né? Essa forma fechada dessa pessoa está contida ali ressentimentos, mágoas, revoltas que ela foi criando ao longo da vida. E esses ressentimentos, essas revoltas, para falar a verdade, ela chega já nessa vida. O guia fala nessa palestra assim: nós chegamos nessa vida com muitas coisas mal resolvidas das vidas passadas. Então ela já chega aqui e nas primeiras frustrações aquilo já entorna e ela traz à tona toda a revolta, toda a frustração. E já volta para esse lugar de fechamento. Mas é um lugar muito insatisfatório, mas ela não sabe como se abrir. A gente só vai
poder se abrir. Se a gente perceber que nós estamos fechados, senão eu vou continuar achando que o problema é lá fora. Que problema é esses homens que não estão ajudando? Ou é Deus que está me colocando aqui de castigo nessa experiência, que está me punindo por estar vivendo essa privação ou essa dificuldade? Então, enquanto a gente não perceber a nossa responsabilidade, nós vamos estar culpando alguém ou estar nos sentindo vítimas. Então, perceber a nossa responsabilidade não significa a gente se culpar. Esse aqui é o maior desafio também desse trabalho de autoconhecimento. É qual que é a nossa reação quando a gente começa a perceber que eu sou responsável por aquilo que eu mais odeio na minha vida. Aquilo que ela mais odeia é a solidão. E ela não estava vendo como que ela era responsável pela solidão dela. Ela não estava vendo como que ela se fecha internamente para a vida. Quando ela se viu, ela começa a ter uma chance de mudar. Portanto, ele diz, o primeiro passo é sempre o autoconhecimento. Depois, secundariamente, cresce a sua capacidade de amar. Não adianta se forçar a amar. Por isso que eu falo, as religiões precisam da psicologia, porque não adianta, gente, forçar a gente a perdoar, forçar a gente a amar, forçar a gente a acreditar num Deus que eu nem entendo que Deus que é esse, como é que isso... Eu tenho que engolir, eu tenho que adotar crenças impostas. Isso é pior. Adotar uma crença imposta é pior do que não acreditar em nada. Né? É o que o guia vem trazendo, porque a gente passa a viver verdades que não são nossas. Né? Isso nos distancia de nós. Tem uma frase tão bonita, eu espero que a gente consiga chegar lá, porque às vezes eu tenho uma programação de slides e vou falando então algumas coisas eu já vou adiantando, pode ser que a gente volte. Ele diz assim, a verdadeira espiritualidade é a gente ser a gente mesmo. Essa é a espiritualidade verdadeira, genuína, natural. Né? Que não envolve a crença em alguma coisa, que não envolve ter que cumprir obrigações disso ou daquilo, frequentar. Se vocês pararem para pensar, as pessoas mais interessantes que a gente vê na nossa vida, né, que brilham, que são admiráveis, são aquelas que são elas mesmas, que não têm vergonha de ser elas mesmas, não é verdade? Isso tem poder. Esse é o poder pessoal. Esse é um poder divino. Tem uma amiga minha que falou assim, eu estou querendo me abrir para esse negócio de espiritualidade, mas eu não vou conseguir ser zen. Antes de ser zen, eu vou ter que surtar muitas vezes ainda. E ela não tem que ser zen. Né? Se ela quiser ser zen, ela vai estar se forçando a ter que enquadrar num modelo de espiritualidade que não é ela. Porque ela é alegria, a espiritualidade dela é relacionamento, capacidade que ela tem de agregar pessoas, de relacionar com as pessoas, de interagir, de fazer amizade, uma pessoa tão querida. A espiritualidade dela é essa, é ser ela mesma. Né? Só que com cada vez mais verdade, né? Com cada vez mais qualidade, percebendo os momentos que ela pode estar se forçando, percebendo os momentos que ela pode estar se escondendo de algumas verdades que são mais difíceis de ser assumidas. E assim, cada passo, cada experiência, a gente tem uma chance nova de ser mais a gente mesmo, de ser mais verdade. Né? Então, naturalmente, vai crescendo a nossa capacidade de amar à medida que a gente vai sendo a gente mesmo. Que a gente vai sendo de verdade e vai aprendendo a soltar as máscaras que a gente usa
para poder conviver, para poder ser agradável, para poder gostarem de nós, para poder ser querido. Quantas máscaras a gente põe? Máscaras do bonzinho, da boazinha, máscara do inteligente, do sabe tudo, máscara da poderosa, do poderoso, daquele que dá conta. Né? Atendi uma pessoa uma vez que ela ia conversando, em determinado momento na sessão ela se emocionava. E aí quando ela se emocionava, ela pegava a bolsa, abria a bolsa e começava a me pagar a sessão. Ela fez isso uma vez, duas. Aí eu falei, você está percebendo que toda vez que você entra em contato com a sua emoção, você quer ir embora, você quer me pagar, você quer encerrar. Aí ela falou, eu fico muito constrangida, fico toda desconcertada, parece muito errado chorar. Mas é uma pessoa tão sensível, é uma pessoa muito sensível. Mas olha o que ela fez com a sensibilidade dela. Ela vestiu uma máscara de ter que ser forte, de ter que dar conta para se adequar a alguns padrões familiares, para se defender da dor. Ela trancou a sensibilidade dela. A maior virtude, talvez a maior força dela está na sensibilidade. E ela trancou. A sensibilidade é uma ferramenta de trabalho para ela. E ela não tem naturalidade para assumir aquilo, porque ela tem que ser forte. Porque sentir, se emocionar, é sinal de fraqueza, que não pode ser aceito. E aí, nesse sentido, qualquer coisa que ela fizer com essa máscara vai estar pesado. Pode ir na igreja todo dia, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode rezar o que for, mas ela está distante dela mesma. Perdeu. E o contrário é verdadeiro. Quando eu estou próximo a mim, o que eu fizer, gente, vai ser divino. Né? Conversando com o motorista do Uber, você vai estar tendo uma experiência divina. Né? Eu já tive encontros com motoristas nesses. Quando a gente vê, a gente está conversando, acaba a corrida, puxa, né? Quanta coisa a gente trocou ali. No momento em que você se abre, no momento em que ele também se abre, há encontros assim. Troca de energia, às vezes não precisa nem falar nada, mas você está ali com você está vivendo essa espiritualidade. Podem constatar que nunca, palavras do guia, nunca tem nenhum sentimento autêntico, caloroso, construtivo que seja forçado pelos outros ou por si mesmos. A gente se cobra muito para ter essas virtudes expressas, mas nenhuma virtude vai ser desenvolvida por cobranças. Né? Hoje eu atendi uma pessoa que ela dizia assim, a raiz da dificuldade dela era aceitar os limites. Ela estava se cobrando tanto a ter que dar conta de tudo, a ter que atender todo mundo, de uma forma tão rígida, tão perfeccionista, que ela não estava conseguindo nem falar. A voz dela estava embargada, e ela começou a contar casos, e eu falei, pera, só um pouquinho, parece que tem um choro preso à sua voz. Para só um pouquinho, feche seus olhos, faz contato, sente o que está acontecendo com você. Ela estava contando história e atropelando o que ela estava sentindo. E então, quando ela conseguiu parar e sentir, veio um choro que ela não sabia nem porquê. E aí é que ela começou a ver, eu estou me dando conta agora que eu estou sufocada de estar querendo atender todo mundo, de estar querendo dar conta de tudo, de uma forma tão perfeita. E isso depois de chorar um tempo sem saber. Às vezes a gente quer entender tudo antes. E primeiro, gente, às vezes nós precisamos sentir, deixar essa emoção fluir, depois as coisas vão ficando claras.
Mas como é tão constrangedor, é tão esquisito para a gente sentir, não tivemos essa escola, a gente bloqueia muitos sentimentos, né? E quando a gente consegue esse contato com os sentimentos, e às vezes o choro é uma consequência disso, é o momento que a gente se desarma. É o momento, então, que nesse desarmar podem vir insights, podem vir consciência que não estava disponível porque a gente estava tenso demais para ver. E aí depois que veio tudo, e ela então encontrou um alívio, chorou, compreendeu, porque o que nos transforma é a compreensão, né? É fazer esse contato sentido, de forma que a gente então, a partir daí, a gente chegue em compreensões que não estavam sendo possíveis só racionalmente, só intelectualmente. E aí depois então de um alívio, ela encerra e na hora de ir embora ela diz assim: não, eu tenho que mudar isso com urgência. Aí eu falei, aí, começou a se cobrar de novo. Olha como é rápido, como é automático, como é viciado. Então ela já queria pôr urgência em se cobrar para não se cobrar. Ela estava se cobrando a não se cobrar mais, com urgência, né? Ninguém vai mudar por urgência, ninguém vai mudar por cobrança, ninguém vai mudar por pressão, seja sua ou de quem quer que seja. Aqui o terreno é outro, aqui o movimento se dá de outra forma, né? São outras leis, né? A gente vê muito pessoas, né, trabalhando com essa assim, filosofia de muita produtividade, né? No pain, no gain, você tem que suar, você tem que oferecer resultado, né? Tem umas filosofias que estão chegando assim, né? Muitos acompanhamentos, muita pressão que está vindo de produtividade em trabalhos de desenvolvimento profissional. E você pode até conseguir alguns resultados por algum tempo, mas aqui dentro não funciona assim. Chega uma hora que vai travar. Vai travar. Porque às vezes eu estou me pressionando a ter que dar resultados, ignorando uma série de outros limites, passando por cima de mim para atender metas. Metas que a gente cria, que a gente acha que é ideal. Metas que têm a ver com expectativas dos nossos pais, que eu nem descobri ainda, que não são minhas, e vou me forçando, vou me violentando, até o momento que eu não aguento mais. E aí começa uma revisão, uma mudança. E aí mais uma frase do guia: os sentimentos autênticos são sempre espontâneos e surgem sozinhos. São um subproduto indireto da autopercepção. Adorei essa frase. Eles são um subproduto. Eles nascem espontaneamente. O que eu tenho que fazer para aprender a amar? Nada. Nada do que você fizer, nada do que você forçar. Basta você ir observando a si mesmo, né? São subprodutos da autopercepção. Quanto mais você se percebe, esse aqui é o trabalho de autoconhecimento. Esse é o trabalho que eu defino como o maior trabalho espiritual que a gente pode ter. É essa investigação de quem somos nós, de verdade. Investigação da natureza do nosso ser. E o que a gente vai percebendo quando a gente começa esse caminho é quem a gente não é. Eu achava que eu era isso e eu vejo que eu não sou. Vou me despojando, vou me desapegando de falsas imagens. E quanto mais eu me desapego dessas falsas imagens, mais livre, mais leve e mais pode fluir sentimentos autênticos, espontâneos, construtivos, amorosos, de cuidado comigo, de cuidado com o outro.
Então todo o trabalho, gente, é nós ampliarmos o nosso olhar para nos percebermos. E aí cada relação, ela é uma oportunidade. São nas relações que a gente vai se vendo. Que vai aparecendo dimensões que a gente não via sozinho. O outro me revela, né? A relação me revela. Né? O outro passa a ser espelho. Se a gente estiver aberto, todo dia nós temos experiências, nós temos oportunidade de estar ampliando essa consciência. Então, a autopercepção é a chave. E isso é um desenvolvimento. No começo desse caminho, pode ser que a gente comece de uma forma muito desatenta conosco. Né? O ideal seria que na escolinha, lá no jardim, começasse. Essa matéria, ela devia estar em todos os currículos. E começasse lá desde pequenininho. Perceba o corpo, a respiração de vocês. Quem está triste hoje? Quem sabe o que é tristeza? Quem sabe aqui o que é culpa? Então vamos desenhar sobre a culpa, vamos falar como é que é sentir assim. Desde pequenininho a gente ser incentivado a ter esse olhar. Como nós não tivemos, pelo contrário, o que nós tivemos foi muita repressão, condenação. Os nossos pais mesmo, eles não sabiam fazer isso com eles. Vão nos oferecer como? Então, como nós não tivemos, nós vamos aprendendo. Quando a gente começa a entrar em sofrimento e busca ajuda, como a gente começa a buscar um caminho de autoconhecimento. Nessas horas, eu começo a dar mais atenção, começo a perceber com mais clareza. Eu gosto muito desse exemplo, que é, esse estudo fala da vontade. Essa é o melhor uso que a gente pode fazer da nossa vontade. Porque às vezes eu falo, eu tenho tanta vontade de mudar, eu tenho tanta vontade de ser uma pessoa mais paciente, de ser uma pessoa mais cuidadosa, eu tenho tanta vontade, né, de expressar uma forma melhor, mas não adianta essa vontade ficar se forçando a ser quem você não é. A nossa vontade, ela vai ser melhor usada quando eu dirigir essa vontade para esse trabalho de autopercepção. Essa é a vontade mais saudável, essa é a direção mais saudável para a nossa vontade. Quando eu então defino, eu quero me conhecer, eu quero perceber o significado dessas reações, eu quero perceber por que eu fico assim tão ansiosa, o que me deixa assim. Não é normal, não. Eu vivi como se fosse normal até agora, mas não é normal. Por que eu me fecho toda vez que alguém aparece? Por que eu recuso? Por que eu me boicoto? Eu quero saber a verdade. Percebe? Um ato de vontade que cada vez a gente vai conseguindo ter mais determinação, mais compromisso com esse olhar. O exemplo que eu ia citar é quando eu quero comprar um carro. E eu falo, eu desenvolvi minha vontade e falo agora, eu estou com vontade de comprar um carro. E eu quero o Gol. Aí eu saio na rua e começo a ver um monte de Gol na rua. Só Gol, só tem Gol na rua. Eu nunca via, até eu definir isso. Tem coisas em nós que a gente nunca viu, até a gente definir que quer ver. Quando eu defino, essa vontade tem um poder. E aí algumas coisas começam a se revelar. Alguns sonhos, até sonhos, eu nem lembrava dos sonhos. Os sonhos passam a ter importância. Ninguém ensinou a gente a dar importância para os sonhos. Sonhos que parecendo uma viagem maluca, não tem nada a ver. Mas os sonhos, eles podem nos dirigir e nos dar mensagens sobre nós, que a gente não abre as cartas para ler. Chega uma correspondência e eu não abro. O Jung falava assim, um sonho não interpretado
são correspondências que a gente recebeu e não leu. Fica lá. Mas quando a gente se abre, isso passa a ganhar importância. Amar demais, quando isso não é desejado, é tão insensível, tão egocêntrico, tão cobiçoso quanto amar de menos. Então aqui ele começa na distorção do amor. Existe um amar de mais e um amar de menos. Existe uma vontade que é exageradamente tensa e existe uma vontade que é tão fraca que ela não consegue nos colocar no caminho. Eu falo essas coisas com uma amiga minha, ela olha para mim e fala assim: mas que preguiça esse negócio de se conhecer. Preguiça. A vontade é fraca demais ainda. Ela está sofrendo, ela está incomodada de estar sofrendo, ela quer que o sofrimento acabe, mas ela ainda não tem a vontade de pagar o preço para a transformação disso. Que é, por exemplo, se conhecer, ir de encontro à verdade. Não quero ter esse trabalho. Esse negócio dá trabalho demais. Né? E mal sabe, o trabalho que dá quando a gente foge de nós mesmos é muito maior, porque ele não tem saída. Aqui dá trabalho mesmo, mas cada passo que eu dou nesse trabalho é um pouco mais de alívio. Então, por que amar demais é tão egocêntrico, insensível e cobiçoso? Porque essas pessoas que amam demais, que querem dar muito para o outro, elas não enxergam o outro. Elas não enxergam nem se o outro está em condição de receber. E tem uma amiga que ela fala comigo: nossa, que desespero, como é que eu faço? Às vezes eu chego num lugar, lá no grupo que eu trabalho, aí vem umas pessoas querendo assim me abraçar, e elas me dão aqueles abraços e não solta. Ai, que aflição, quando eu vejo eu estou sendo grosseira. Eu não queria ser grosseira, depois eu me sinto culpada de ser grosseira. Mas é demais para mim. A pessoa não percebe que ela não tem condição de corresponder àquele abraço meloso, de ficar ali, de pendurado. Mas ela quer, ela impõe esse abraço, ela impõe essa doação. Olha que egoísmo. Em quem que ela está pensando quando ela dá esse abraço nessa pessoa que não tem a disponibilidade para receber? Ela está pensando nela, no que ela quer dar, no que ela quer receber. Não existe um olhar para o outro, né? Então, ele começa continuando refletindo assim: vocês oscilam entre uma força amorosa imensa que não pode ser recebida. Às vezes a gente quer que o outro receba o nosso amor, ele não tem condição e eu fico ali insistindo, não, uma hora ele vai. Não vai. É uma forçação que é uma intensidade tão grande que até por essa qualidade intensa isso já intimida, isso já constrange. Então a gente oscila nessa força amorosa imensa. Aí tem os perfis que são mais assim, os outros eles são mais fechados e uns que são mais intensos. E a gente pode oscilar cada momento da nossa vida assim, cada relação. É muito curioso isso. A gente está numa relação onde o outro parece dar tanto, a gente fica ali com menos. Aí muda de relação, você está lá fazendo um papel oposto, não é assim? E as vidas são assim também. Tem vida que a gente, assim, aí morre, nasce de novo, a gente está numa outra tonalidade de vida. A gente vai oscilando. Cada experiência, ela vem trazendo uma dimensão, né, para que tudo possa ser incluído, tudo possa ser aceito. Então a gente oscila entre uma força amorosa imensa, que não pode ser recebida, e depois ressentimento e retraimento. Vocês ainda não são capazes, faltou um não aqui, não são capazes de preservar um sentimento de respeito humano, de apreço, quando a intensa força do seu amor, mesmo que em grande parte autêntica, não é bem recebida. O que acontece quando a intensidade do nosso amor não é bem recebido? Raiva,
retraimento, ressentimento, vocês usam a arma de transformar um sentimento positivo em negativo. Vocês sentem ressentimento, rejeição, orgulho e dão as costas àquela pessoa em particular. Ou a gente dá as costas ao amor em geral. Não é que eu não amo mais essa pessoa, é que eu desisto de amar. Eu fecho o meu coração para o amor. Porque naquela experiência que eu tinha tanto amor para dar, o que aconteceu? Eu não fui recebido, eu não teve correspondência, então eu me fecho. São muitas ocasiões em que vocês apresentam esse desequilíbrio destrutivo, e aqui o detalhe, sem percebê-lo de fato. Então esse aqui é o trabalho, a gente perceber, ó o que está acontecendo comigo, eu me fechei. Por que eu me fechei? Eu não estou conseguindo ouvir o nome daquela pessoa. Por quê? Começa a perceber que você vai achar lá no fundo a mágoa, o ressentimento, né? de ter se sentido rejeitado, de não ter sido correspondido. E essas mágoas às vezes ficam ali, sem ser percebidas, e arrastando e nos afastando de relações saudáveis. Quando eu percebo, eu começo a ter a chance de desativar isso. Mais uma vez é isso, a minha responsabilidade. Sou eu que me fechei, como a gente falou semana passada. Eu me fecho. E esse fechamento começa às vezes com os nossos pais. Nessas frustrações com os nossos pais. A criança que chega genuinamente buscando esse amor e chega lá e não recebe dos pais a atenção, o retorno que gostaria, ali já começa um fechamento. E aí então, um caminho que ele começa a nos oferecer, quando a gente está nesse estado de intensidade de amor. Algumas pessoas podem se identificar mais com isso, outras menos, em determinadas fases da vida. O caminho é esse. Deixem a pessoa à vontade, deixem que ela tenha uma reação diferente do que vocês desejam. O que é isso, gente? Isso é abrir mão do controle. A gente quer forçar o outro a nos amar. A gente quer forçar o outro a nos responder do jeito que eu entendo que é amor, do meu jeito. A gente faz isso sutilmente, sem perceber. A gente faz isso com as justificativas mais bacanas, mais bonitas. Mas é isso que a gente faz. Quando a gente começa a perceber, eu tenho a chance de parar. Mas enquanto eu não estou vendo, eu estou ali forçando e depois me sentindo vítima de não estar tendo um retorno. Mas sem perceber que no fundo eu estou controlando, eu estou querendo impor, eu não deixo o outro à vontade para ele ser quem ele é, do jeito que ele é. Então aqui a indicação é essa, solta. O que é verdadeiro tem que ser espontâneo. Como dizia o Raul, o amor só dura em liberdade. Não é uma questão do outro não querer receber nada de vocês, mas talvez de não querer nesse momento e dessa forma. Às vezes o ressentimento e a mágoa vem porque naquele momento a pessoa não está. Eu não consigo respeitar, não consigo aceitar que naquele momento ele não está disponível. E esse momento pode ser um instante ou pode ser uma fase. A gente tem tantas expectativas em cima das pessoas, que a gente não tolera a frustração. Essa é a principal causa de sofrimento na nossa vida. Não saber lidar com a nossa frustração. E seja isso em casos amorosos ou relações, amizades,
Às vezes dentro de um caminho espiritual, tem muita gente que abandona um caminho espiritual porque ele se decepcionou com o líder religioso, que se afasta de trabalhos porque houve uma decepção ali. Uma coisa que uma vez eu ouvi o Padre Fábio falando que eu achei tão bonito, ele falou assim: gente, eu sou humano, vocês vão se decepcionar comigo, mas não me confundam com aquele que eu anuncio. Olha que bonito. É com ele, mirem nele. O Cristo é outro patamar, é com ele. Eu vou decepcionar. Os líderes às vezes ganham esse lugar de referência, né? Aqui na oficina, uma casa tão pequena, a gente vê isso, assim, é como se às vezes as pessoas podem ter fases difíceis, mas quando o líder tem uma fase difícil, isso fica um caos, porque o líder é o apoio da comunidade. Então é como se o líder não tivesse o direito de passar por uma fase difícil, né? É uma pressão maior, porque a expectativa que se tem sobre os líderes é muito pesada, né? E aí as faltas ganham destaques, as dificuldades elas ganham destaques. Você viu o que fulano fez? Você viu? O Padre Fábio entrou em depressão. Só prova que ele é gente. Foi tão bonita a forma que ele lidou com isso, né? Ele levou a público: gente, eu adoeci. Gente, eu desenvolvi um problema e estou tratando. E agora eu quero dizer que fica mais fácil de compreender as pessoas que também sofrem. Então, talvez, continuando com o guia, seja mais fácil para o outro sair da sua concha quando não tiver diante de si uma força de amor que não seja tão exigente e intensa. Às vezes ele fica ali na concha porque a pressão é tão grande, tanta exigência. E se a gente para de exigir, se a gente solta essa pressão, às vezes o outro sai da concha. Ou conosco mesmo, a gente quer um resultado conosco que está pressionando tanto que a coisa não vem. Toda vez que eu ativo esse estado de pressão e de cobrança comigo, eu desenvolvo na hora um mecanismo de tensão tão grande que nessa hora eu perco a realidade, eu perco a compreensão de vários aspectos da realidade. Quando eu estou tenso, eu deixo de ver o real. O real ele é visto quando eu estou relaxado. Aí eu me abro, né? O Bert Hellinger tem uma frase que diz: no centro sentimos leveza. Quando eu estou no centro, quando eu estou aqui de posse, né, do meu ser, ancorado no meu ser, a sensação corporal é de leveza. E desse lugar eu posso ter uma visão do todo, muito mais ampliada. E quando eu estou na tensão, eu estou distante do meu centro. E a minha visão é sempre limitada. Tem muitas mais coisas aqui, eu estou vendo o tempo ir embora. Começa a me dar uma inquietação, porque tinha mais coisinhas. Enfim, felicidade e amor não são um processo volitivo. A gente não conquista isso com esforço de vontade, diretamente. Eles chegam quando a gente é capaz de nos observar sem julgamento em relação ao que é bom ou mal, certo ou errado. Enquanto a gente estiver nos julgando, nós não vamos nos dar o direito de ser feliz, de ficar em paz. O estado de amor anunciado pelo Cristo, que o guia vai nos ajudando a entender, é um olhar sem julgamento, simples assim. O que é amor? É o seu olhar sem julgar. Ah, só isso? É. Mas vê como é difícil. Em alguns momentos, com algumas pessoas, é mais fácil.
Com outras é muito difícil. Disparam julgamentos. Conosco mesmo, em alguns momentos é mais fácil a gente estar bem conosco. Aí de repente a gente apresenta um comportamento, no caso da moça foi chorar, dispara julgamento na mesma hora. Nossa, que vergonha, meu Deus, pega seu dinheiro, vai embora, some daqui. Porque, que vergonha, olha o julgamento, não pode chorar. Em que a gente se julga? Em que a gente se condena? Em que eu digo eu não posso? Em que eu me forço a ter que estar sustentando o tempo todo? Quando eu começo a perceber isso, eu começo a ver aonde eu estou me julgando. E cada vez mais, quando a gente vai caminhando, nós vamos soltando esses julgamentos, soltando e nos acolhendo do jeito que a gente é. Isso significa, olha, eu estou sentindo, não queria estar sentindo isso não, mas eu estou. Eu não queria estar magoado com fulano, eu gosto tanto dele, mas eu estou. Tem gente que chega a falar assim, olha, é horrível o que eu estou sentindo, mas eu estou sentindo, não estou conseguindo conversar com essa amiga, eu estou com inveja dela. Toda vez que ela vem falar, tanto que ela está feliz, eu fico tensa. Eu finjo que eu estou feliz por ela, mas não estou. É o que eu estou sentindo. Por trás disso, o que tem? Um monte de frustrações que eu preciso acolher para conseguir olhar para a pessoa sem julgamento. Então, essa é a simplicidade do caminho espiritual. É a gente começar a viver de uma forma mais aberta, acolhedora e aceitadora conosco, com mais aceitação, acolhimento. E isso é uma coisa tão simples, mas não é fácil, porque nós estamos todos nós presos em esquemas muito antigos de julgamento que a gente nem percebe. Então, começar a perceber é sempre o caminho. Então, aqui, a vontade da mesma forma, existem vontades que são tensas e que aí elas vão pôr a perder o que eu quero. E existem vontades que às vezes são tão fracas que elas não põem em movimento. Então, nós vamos aprendendo a perceber que existem alguns critérios para que essa vontade funcione. Ela vai falar assim, se a vossa vontade for tensa, ela não vai funcionar. Eu quero muito emagrecer, mas você está colocando tanta tensão nisso. Eu quero muito melhorar, mas é tanta tensão que você está colocando nisso que a coisa não flui. Às vezes a vontade está embasada por motivações imaturas. Por exemplo, não, eu quero ser bem-sucedido, eu quero ter dinheiro, mas por trás disso é uma imaturidade tão grande que eu quero ter dinheiro para provar que eu sou melhor. E aí não vai dar. E se der, você não vai ficar feliz com isso, porque é muito imaturo o que está te movendo. Então a gente vai tendo consciência. Às vezes a vontade está dividida. Tem uma parte minha que quer um caminho, mas uma parte minha não quer. E essa divisão nos enfraquece. Se a nossa vontade for compulsiva e ansiosa, então, para todos esses tipos de vontade, de tensão, é preciso que a gente queira, sim, coloque vontade, sim, nos objetivos saudáveis que a gente tem, mas de uma forma descontraída e solta. Eu quero e eu vou conquistar aos poucos. Não é com urgência. Não é com tensão, não é com pressão. Aos poucos, descontraídamente, eu dou todo dia passos em direção ao que eu quero. E aí a gente precisa cada vez renovar essa clareza do o que eu quero. Trazer clareza para essa vontade.
E isso é um trabalho de investigação. Não é fácil responder essa pergunta. O que você quer da vida? O que você quer dessa relação? O que você quer quando você faz isso? Parece uma resposta, não é uma resposta fácil. Pode parecer, mas não é. Porque às vezes a resposta vem precipitada, vem rápida, vem de um lugar que não é lá do fundo. Pessoal, vou terminar. Vou escolher esse último. Vou trazer mais 2 slides e a gente fecha. A tensão é causada mais pelo esforço compulsivo em ser algo que vocês ainda não podem ser. É nisso que a gente está preso. É isso que mais nos deixa tenso. Querer ser algo que eu não sou, ou que eu ainda não posso ser. Pode ser que eu vá ser, mas não agora. É um processo que está se desenvolvendo. Essa tensão de querer algo sem entender as raízes de onde eu estou preso. Como se eu pudesse arrancar isso e sair. Tem vidas que eu estou com isso arraigado e agora eu acho que isso tem que sumir de uma hora para outra. Então ele diz, aceite esse lento processo de crescimento. Elimine a compulsão e a impaciência. E os sentimentos imperfeitos de hostilidades serão menos prejudiciais do que a vontade compulsiva de superá-los. Olha o que ele está dizendo. É melhor você sentir as hostilidades e aceitá-las do que ficar se cobrando que você não pode ter. A gente pode sim. E o que eu mais gosto nesse trabalho do guia é o quanto que ele humaniza o nosso desenvolvimento espiritual. Ele diz para nós, todos vocês sentem hostilidade, todos vocês, é humano, sentem ressentimento. Alguns já são capazes de assumir. Todos vocês são imperfeitos, vocês não têm que ser perfeitos. Vocês têm que assumir a imperfeição de vocês sem se julgar. Vocês têm que acolher a mágoa, o ressentimento e a hostilidade sem se julgar, se vocês quiserem ficar mais leves. Mas não existe quem não tenha esse padrão, quem não tenha neuroses, quem não tenha ressentimentos, quem não tenha corações, dimensões do coração que está fechado. Todos nós temos. Poder aceitar isso sem se cobrar já é um alento. Eu termino com essa frase. Procurem ouvir essas palavras com o eu mais interior. Não procurem se forçar a viver de acordo com tudo isso. Ao contrário, olha que acolhimento. Vejam em que vocês se desviam. Só tomem consciência. O que faz com que a gente se desvie, com que a gente perca esse estado de leveza? Quando que a gente perde a leveza? Como é que isso acontece? Perceba isso sem julgamento e sem sentir a obrigação de ser diferente imediatamente. Basta ver. Boa noite a todos. Eu primeiro te agradecer, Matheus. Sim. Eu tenho 9 meses, hoje eu olhei. 9 meses? Eu entrar na casa. Uhum. E assim, eu tenho notado, né, hoje principalmente, caiu muita ficha, que hoje eu estou assim, muito melhor, muito mais aspas, mais sereno. E aquela a mudança é gradativa, a mudança é devagar. Porque nosso dia a dia, eu trabalho muito, eu não tenho tempo para mim. Sim. Então eu não faço selfies internos. Sim. Selfie na rua. Sim. Então te agradecer aí. Que bom, que bom. Continuar. Está abrindo espaço para estar mais leve. Maravilha, gente. Obrigado a vocês, Zé. Boa noite a todos.